Bom, terceira parte do Resumo Esporte já no ar, ainda falando um pouquinho desse amistoso que a gente venceu, né? A seleção de Nova Friburgo venceu a seleção brasileira. O curioso que já era o terceiro jogo disputado contra a seleção de Friburgo, a gente vinha de 2 derrotas por 3-2 e 1-0, e os grandes jornais do país consideravam na época essa seleção de Friburgo grande sparring. Sparring, para quem não conhece, é um time de treinamento, né? Hoje em dia os sparring são mais falados, na verdade, dentro do MMA, dentro do mundo de luta, o seu companheiro de treinamento, e que legal, né? Mais uma vez, um time de Nova Friburgo considerado aí grande potência para jogar com frequência contra a seleção brasileira de futebol. Friburgo sempre teve seleções boas, né? Nessa época, principalmente, jogar contra a seleção brasileira. Em 88, antes de eu ir embora, teve uma seleção friburguense, foi a última, me parece. Eu participei e conseguimos chegar em 4º lugar, parece, mas eram seleções, tinha Cachoeira de Macacu, tinha Búzios, tinha Araruama, tinha outras equipes e Friburgo me parece que chegou em 4º lugar. Tá certo, Iago. E para quem não sabe, na época a seleção brasileira ficou hospedada no Hotel Sanssouci, né, que foi um hotel muito importante aqui para a nossa cidade também. Teve todo o amparo de alimentação, de moradia, de estadia, na verdade, enquanto os jogadores da seleção de Nova Friburgo saíram mais cedo do trabalho para poder disputar essa partida, que legal, venceram com um grande gol, na verdade. Exatamente, né? E para você ver que hoje em dia os anos vão se passando, em vez de a gente evoluir, a gente está regredindo aí, né? Como o Mendonça falou, a última seleção foi aqui em 88, a gente está em 2014 aí, em vez de voltar a ter esse ânimo aí, em vez de só evoluir, de repente tornar algo todo profissional aí, é claro, não digo trazer de novo a seleção brasileira para cá, porque hoje em dia acho que é praticamente impossível, mas... É verdade, pagar poucos milhões, né, para ter a seleção brasileira. Exatamente, mas pô, cria uma seleção, de repente joga, faz uma seleção, joga com algum time do Rio, do Campeonato Carioca, faz alguma coisa assim, porque é algo que é um atrativo para a cidade. Acho que a cidade tem essa carência aí de ter algumas atrações aí, tá cada vez mais regredindo, tá cada vez mais complicado. Hoje em dia está uma luta para trazer um time grande aqui para jogar contra o Friburguense. Já 7 anos que a gente não via, o Flamengo veio jogar aqui agora, mas está uma situação bastante complicada e é legal voltar à história e realmente ver tantas coisas boas que já tiveram em Friburgo, que hoje em dia vai ser muito difícil a gente conseguir ver de novo. Sem dúvida. Mendonça, eu sei que é um momento totalmente diferente, os jogadores hoje em dia jogam no campeonato europeu, a seleção brasileira, né? Os principais nomes da seleção brasileira estão jogando no campeonato europeu, disputando Champions League, mas você acha que hoje em dia uma seleção formada por alguns jogadores de Friburgo teria alguma chance contra uma seleção brasileira de futebol? Eu acho mais complicado, né? O futebol evoluiu muito e tem um detalhe, né? Como você mesmo frisou aí, naquela época o pessoal da seleção de Nova Friburgo eram funcionários, né? De fábricas, de empresas, então... e hoje em dia também iríamos assim esbarrar na parte do preparo físico, né? Você vai pegar um time completamente treinado, fisicamente bem, e aí pegar uma seleção de Nova Friburgo só se realmente desse bastante tempo para que estivesse treinando junto, parte física, e que estivesse só voltado para o futebol, né? E não tivesse uma outra atividade. Eu concordo. Acho que hoje em dia realmente fica muito difícil a gente pegar o profissional, os melhores profissionais, já que são as seleções, na teoria pelo menos, são os melhores dos melhores de cada país. Iago, o que você acha também, te fazendo essa pergunta? Acho que aqui na Friburgo, ou até não só na Friburgo, mas alguma seleção formada por alguma cidade teria condições de enfrentar a nossa seleção brasileira? É complicado. Hoje só em o Neymar já deve ganhar da metade da seleção. Não, hoje em dia tá difícil. Naquela época, o futebol no Brasil, as seleções brasileiras já estavam, não vou dizer que caminhando, mas estavam começando realmente a crescer aí em 54. E realmente o futebol friburguense também já estava no nível bem alto aí. A gente viu que quantos times que não tinham em Friburgo, né? Só naquele off a gente viu que tinham para lá de 8 times, tinham divisões aí no campeonato de Friburgo. Então é uma realidade completamente diferente. Então eu acho que hoje em dia ia tomar uma sapatada. Ia ser estilo Santos e Barcelona. Tá vendo, com certeza. Vamos falar um pouquinho da Supercopa SAF, que é o campeonato hoje em dia que está engrandecendo os esportes daqui da nossa cidade. Repetindo, amador, na verdade, só
só tem realmente no nome, que a gente tem ex-profissionais jogando aqui, até o próprio Adriano, goleiro, ex-goleiro do Flamengo, do Friburguense, preparador físico do Friburguense, já jogou, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, na verdade, né? Engrandecendo. Ano passado, foi ano passado, né? Engrandecendo ainda mais o nível realmente. Vamos passar então, bota aí a classificação, na verdade, de como está o grupo A e o grupo B. O Rio das Flores, o Corujão e o Raça já estão classificados para a próxima fase, faltando esse último jogo aí entre Portuguesa e Estuqui para decidir a última vaga para a próxima fase. E no grupo B, como vocês estão vendo ali embaixo, Vargem Alta e o Amparo e o Tio Dongo já classificados, faltando só as partidas que acontecem nesse final de semana mesmo entre Juventude e São Lourenço. Então vou passar aqui, nesse final de semana, Corujão e Raça se enfrentam no sábado, 9 horas, também um pouquinho depois, 15 para as 11, Juventude e Amparo, 15 para 1, Portuguesa versus Estuqui e 15 para as 3, na verdade, São Lourenço e Vargem Alta. E agora, Mendonça, o que você acha, falando um pouquinho da Copa SAF, da qualidade técnica? Não sei se você já viu algum jogo, teve a oportunidade de ver alguns jogos, mas o Jorge Frema, que é um dos representantes da Prefeitura, acompanha todos os jogos e diz que, repetindo, amador só no nome, porque dentro de campo, e as torcidas mostram isso também, dentro de campo todo mundo dá duro e dá muito sério realmente pelo time. Ano passado eu acompanhei a final. Que é até no Friburguense, esse ano vai ser eu também. Eu acompanhei dois jogos, eu acompanhei do final do Campeonato de Olaria, que foi no Friburguense, e também da Copa SAF, que foi lá no Estuqui. Eu acompanhei a final, até comentando para outro canal de televisão. Eu vi, assim, jogadores que já estiveram na base do Friburguense, jogadores que já jogaram ali, no caso do time do Vargem Alta, que Esse ano tem o Zé Romário, no caso, que foi goleiro do Friburguense. Exatamente, tem o Zé Romário. E ano passado você tinha ali alguns jogadores que já haviam jogado em equipes profissionais. E esse ano, o que acontece? Quando você deixa de ser amador, porque as equipes pagam para esses caras virem jogar, né? Eu também não sou contra. Eu acho que se eles estão com dinheiro para pagar... Exatamente, é isso que até você estava se referindo, né? Se tem a ter um pouco de condição de pagar para ter jogadores atuando pelo seu time, por que não tentar formar uma liga, né? Organizar isso melhor direito para que seja liberado então o pagamento e que tenha uma taxa para a formulação realmente do campeonato ano a ano. É por aí, eu acho que é isso mesmo. E as coisas funcionam. E eu acredito que, talvez, né, através da própria SAF aí, que é o Márcio, que está à frente lá, que eu conheço há muitos anos, já jogou comigo também. E o Márcio é um empresário de visão, então eu acho que pode ser que aconteça, quem sabe, alguém aí pegue a liga, né, e venha a ser presidente. Eu indico já antecipadamente, o Antônio Fonseca como presidente da liga, porque eu acho que é um dos caras que sabe muito de futebol e é um cara organizado, mas ele jamais toparia. Eu não sei se a liga está funcionando, se... Há um tempo atrás eu sabia que era o Niedo, me parece, que era o presidente, ou estava como presidente, mas eu não vejo assim nenhuma atividade da liga, então é complicado. Sem dúvida. Iago, tivemos um probleminha aí com o pessoal, não teve como não deixar de perceber, né? Mas ao vivo acontece isso mesmo, troca rápida de microfone. Na segunda-feira tentar conversar com o Jorge Frema para vir aqui falar um pouquinho de como foi essa última rodada. A última rodada sempre pega fogo. Tudo bem que a gente já tem alguns resultados definidos, mas quem sabe a mudança de liderança pode acontecer. Então, quem não tem muita coisa para fazer nesse final de semana, vai lá em São Lourenço, que vai ser essa rodada, na verdade, a última rodada da Copa Amadora, né? Supercopa SAF de futebol amador. E deu para ver que o grupo B aí estava embolado, né? 3 clubes com 6 pontos aí. Então tá pegando fogo. Acho que é só um clube, né, que fica de fora. Então... Sim, é só um clube. Então, são 10, né? São 5 em cada chave. Exatamente, passam 4, né? Passam 8, então, né? Deu para ver que o grupo B estava muito embolado ali. Acho que tem 2 times ainda que tem como passar, né? Um time está com 1 ponto só. Exatamente. E pode, quem sabe, vencer aí 4, e chegar. Agora, Mendonça, falando em relação ao Friburguense, de repente tem como vocês olharem para uma Copa SAF e ver algum jogador aí que de repente interessa o Friburguense, levar, não digo para já colocar no time, mas de repente para fazer alguns treinamentos para ver se realmente tem condições de jogar no time? Claro que sim, eu penso que isso seria assim, interessante, né? E talvez até o sonho do próprio jogador. Eu estou na Copa SAF, mas vai que tem alguém observando aí e chega a informação que o jogador realmente tem qualidade, não impede do jogador ir lá e fazer os testes e ser observado melhor no Friburguense. Quem sabe não surge daí um
um jogador que, como exemplo do próprio Bidu, que hoje está aí, né, no profissional, que começou lá embaixo, nas categorias de base, o Lucas, que também começou na base, né? Tudo é E o possível. Marcelo, né? Na verdade, a gente trouxe o Marcelo aqui e ele contou um pouco da história dele, a Ele veio através de trajetória. teste, Exatamente. E Marcelo. já com uma idade avançada, né? Já Isso com 20 e mesmo. poucos anos, já jogava ali mais amadoramente, realmente, por diversão, jogava futsal, foi convidado para fazer os testes e ficou. E hoje em dia a gente pode dizer que é uma das referências do friburguense ali no meio-campo. Exatamente, você vê, surgiu numa peneira, né? Como dizemos. Então, eu acho que tudo acontece. Tudo Acho acontece. que não tem como descartar nada se tratando de futebol, não, né? não. A gente vê aí o Léo Flores, é Léo Flores o nome, se eu não me engano, que perdeu o pênalti pro Jefferson de cavadinha. É Léo Flores, vocês sabem qual é? Eu não lembro o nome, mas eu sei quem é o jogador assim. Já tá atuando. Eu acho que eu tenho quase certeza, na verdade, que é realmente Léo Flores. Está atuando aí no futebol amador. Quem sabe poderia estar vestindo aí a camisa do friburguense. É um jogador que já atuou como profissional. Acho que às vezes falta o próprio jogador saber a sua qualidade, né? Então, pelo menos tentar. Às vezes que pensando que está jogando uma Copa, teoricamente, repetindo, de futebol amador, acho que não sabe o próprio potencial que tem. Quem sabe vestir uma Isso camisa mesmo. de um time E não profissional pode acreditar, dar certo. Luan, que seria impossível vir fazer um teste no Friburguense, né? A Friburguense está aqui. É mais fácil hoje você vir fazer um teste no Friburguense do que você ir lá embaixo e fazer um teste numa equipe grande. Sem dúvida Né? alguma. Então é questão também do interesse do próprio jogador. E até pela realmente a quantidade de pessoas, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nem se diz, mas acho que falta um pouquinho, às vezes, pensar aqui no friburguense também. Terceira parte do Resumo do Esporte já chegando ao fim. Na volta a gente continua falando friburguense, continua falando um pouquinho com o Mendonça e fala, obviamente, dos dois jogos que tem nesse final de semana do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco.